Boa noite, Arcos de Valdevez. Boa noite ao PSD. Eu estava ali há bocadinho a ver as notícias, estava com o iPad a correr as notícias e havia o título de uma notícia que era mal-estar a crescer no seio do PS. Eu aquilo que gostava de dizer é que nós estamos aqui nos Arcos de Valdevez e aqui não há mal-estar nenhum, aqui está-se muito bem, está-se entre amigos, está-se entre patriotas, entre gente que se estima e aqui ninguém se dá mal, porque sobretudo para nós, em primeiro, está Portugal. Deixem-me começar por cumprimentar, antes de mais, uma pessoa cá da terra que eu também muito estimo, que é o Francisco Araújo. Francisco Araújo está ali sentado, está hoje aqui conosco. Foi para mim e para muitos jovens da minha geração, também já fui autarca no meu concelho, e foi sempre para mim uma referência como um grande Presidente de Câmara e um grande Presidente de Câmara do Partido Social Democrata. Para nós o Francisco sempre foi um exemplo, sempre foi alguém que nós podíamos olhar, almejar seguir os seus passos com o objetivo de bem servir as populações. E isso aconteceu para nós, autarcas do PSD, mas aconteceu nos autarcas do país inteiro, inclusive de outros partidos. Portanto, Francisco, muito obrigado pelo teu exemplo e obrigado por estares aqui connosco, mais uma vez, a dar o apoio ao Partido Social Democrata, por Arcos de Valdevez e por Portugal. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Sr. Presidente da Secção, os Srs. Vereadores, as Sras. Vereadoras, os Srs. Presidentes de Junta, os nossos deputados, o Eduardo Teixeira, a Rosa Areses, o Carlos Abreu Amorim. Eu sou testemunha na Assembleia da República do trabalho permanente, do trabalho contínuo que eles exercem, a influência sempre atenta que eles exercem na Assembleia da República em prol das causas do Distrito de Viana, dos concelhos do Distrito de Viana, atentos às oportunidades que podem surgir, e eles são, de facto, um exemplo também para os deputados do Partido Social Democrata. E deixem-me só aqui dar uma nota, porque se eu já conhecia o Eduardo Teixeira, se já conhecia a Rosa Areses, sabia muito bem os pergaminhos que eles traziam, há um que eu não conhecia, que era o Carlos Abreu Amorim. E o Carlos Abreu E permitem-me dizer que ele também engana um bocadinho. Ele engana um bocadinho, porque de facto de independente ele na verdade não tem nada. Ele é tão laranja e tão social-democrata como qualquer um de nós que aqui está. E ó Carlos, já é mais do que a altura de assinares a ficha e passares definitivamente para a banda de cá, porque na verdade tu não enganas ninguém. Deixem-me cumprimentar o Sr. Presidente da Distrital, o meu amigo Carlos Moraes. Muitas vezes o encontro em Lisboa, na Assembleia da República, na sede nacional, em reuniões com o Presidente do Partido, em reuniões com o Vice-Presidente da Comissão Política, o Dr. Marco António Costa, onde se discute e define muita estratégia que depois acaba por importar na vida de cada um de nós e onde se procura tomar as boas decisões. E há uma coisa que o Carlos faz acompanhar sempre. Ele não vai para lá discutir opções e decisões sem levar uma estratégia montada e sem levar um argumentário bem pensado. E isso aí, na minha perspectiva, é meio caminho para uma vitória. E nesse aspecto o Carlos faz muito bem. Aliás, há uma matéria aqui neste distrito que porventura não respeita tão diretamente aos Arcos de Valdevez, mas respeita muito ao Distrito de Viana e ao Concelho de Viana do Castelo, em que os deputados do PSD na Assembleia da República, o nosso governo, a distrital, deixando aquelas questiúnculas do dia-a-dia que sempre nos ocupam e que fazem parte do entretenimento, não fazem parte do trabalho e do verdadeiro trabalho político, das iniciativas políticas, uniram-se todos, fizeram pressão política em defesa dos estaleiros de Viana do Castelo. E a verdade
é que os estaleiros de Viana do Castelo, depois de 20 anos a dar prejuízo, na verdade, olha, numa expressão popular, a fazer obra, a construir barcos, a reparar barcos, mas na verdade a trabalhar para aquecer, porque aquilo fazia-se as contas no fim e não dava sequer para pagar o investimento que foi efetuado nessas reparações e nessas construções. A verdade é que a Distrital, os deputados de Viana, o Governo, encontraram uma solução para os estaleiros de Viana do Castelo. Atualmente os estaleiros de Viana do Castelo estão em plena atividade. De há 8 meses para cá já fizeram um conjunto de reparações que são maiores em monta financeira e em monta de trabalho do que nos últimos 3 anos em que só estavam de facto a dar prejuízo. Já têm encomendas para construir 2 navios, que faz assegurar a construção e o know-how que aqueles estaleiros têm. Tem 140 postos de trabalho e durante este ano vão contratar mais 400 postos de trabalho. Caros companheiros, caras companheiras, os estaleiros de Viana do Castelo é um exemplo daquilo que o anterior Governo não fez, daquilo que o anterior Governo deixou gastar o erário público, daquilo que o anterior Governo manteve de uma forma artificial e daquilo que este Governo, o PST de Viana, os nossos deputados, conseguiram efetivamente dar a volta, pôr os estaleiros a funcionar, a trabalhar, com postos de trabalho assegurados, em expansão e a produzir com lucro para o Estado, com lucro para os trabalhadores, com lucro para o país. Portanto, é um exemplo claro que quando nós unimos as forças, a Conselhia de Viana, os deputados, a Distrital, o Governo, de facto conseguimos alcançar os nossos intuitos. E aquilo que eu sugiro, Carlos, eu não quero aqui vir a casa de outrem dar sugestões que sejam ultrapassadas, mas aquilo que de facto é preciso é o PST de Viana, a Distrital de Viana, os deputados, repetirem até a exaustão aquilo que foi o mau exemplo dos estaleiros de Viana do Castelo e o resultado e a conclusão que se conseguiu salvando os estaleiros de Viana do Castelo. É preciso repetir para que as pessoas de facto não esqueçam. Caros companheiros, deixem-me falar de um outro assunto. Nós estamos aqui hoje para debater convosco, para vos expor, para vos transmitir informação, para que coloquem perguntas, para que nós respondamos. Nós andamos na rua, eu próprio estive em Castelo Branco ontem à noite, outros companheiros nossos andam pelo país nestas jornadas de esclarecimento pelo partido, mas há quem se esconda nos gabinetes, há quem permaneça escondido nos gabinetes. E eu gostava só de vos recordar aqui 2 episódios. O Dr. António Costa, líder do Partido Socialista, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, permanece calado, sem falar das opções e da estratégia que ele pretende implementar no país, escondido nos gabinetes da Câmara Municipal de Lisboa, e nem sequer a cara ele é capaz de dar pelas decisões que toma nesses gabinetes. Eu vou só recordar-vos 2 dessas decisões. A primeira, que tem a ver com a taxa de turismo que o Dr. Costa quer implementar na cidade de Lisboa. Não sei se recordam, quando essa taxa foi anunciada, quem veio às televisões dar a cara por essa decisão foi um dos vereadores, Dr. António Costa. Porque o Dr. António Costa nem vê-lo. Agora, na semana passada, avançaram com uma decisão peregrina de proibir a circulação de viaturas com matrícula anterior ao ano 2000 numa determinada área da cidade de Lisboa. Quem é que veio às televisões assumir essa decisão e dar a cara por essa decisão? Foi o Presidente da Câmara de Lisboa, o Dr. António Costa? Nem vê-lo. Foram os vereadores socialistas da Câmara de Lisboa, os vereadores do Dr. António Costa? Nem vê-los. Foi um diretor de departamento da Câmara. Foi um diretor de departamento da Câmara que, perante uma opção de cariz político, teve que vir para as televisões a mando do Dr. Costa, porque o Dr. Costa meteu-se no gabinete da Câmara, escondido debaixo da secretária, e não teve a coragem de vir a público assumir aquilo que são as decisões que ele toma. Nós não temos vergonha, nós assumimos a nossa governação, nós andamos na rua
Nós vamos aos nossos concelhos, nós vamos de encontro às populações, não temos medo e temos orgulho do trabalho que temos feito. O Dr. Costa não. O Dr. Costa tem vergonha e o Dr. Costa esconde-se das decisões que toma. Caros companheiros, eu não vou-vos falar do estado caótico de bancarrota em que o Partido Socialista deixou o nosso país. Mas não é para esquecer, não é para esquecer, porque todos nós, eu também, tenho uma memória seletiva. Normalmente o que é que nós fazemos? Nós conservamos na nossa memória aqueles factos e aqueles acontecimentos que temos mais frescos, os mais recentes. Mas é preciso lembrar, é preciso ter memória, é preciso não esquecer o que é que a última governação do Partido Socialista fez ao nosso país, o estado de decadência, o estado de bancarrota em que deixou o nosso país. E isto porquê? Porque eles estão todos aí outra vez. São os mesmos. Só saiu o Dr. Seguro e entrou o Dr. Costa. Todos os outros, todos aqueles que estão por detrás do Dr. Costa, todos aqueles que orbitam no Dr. Costa, todos aqueles que estão na Assembleia da República pelo Partido Socialista, são todos os mesmos. São os mesmos do engenheiro Guterres, do pântano. São os mesmos do engenheiro Sócrates, da bancarrota. São os mesmos do Dr. Seguro. E são os mesmos do Dr. Costa. Eles estão lá todos. E deixem-vos dizer, o maior problema deles não é eles dizerem o que é que pretendem para o nosso país, porque não dizem. O maior problema deles não é eles não assumirem aquilo que pretendem e as decisões que tomam. O maior problema deles é um problema cultural. É a cultura política do Partido Socialista. São sempre os mesmos. Sempre que estão na governação do nosso país, tomam as piores decisões. Sempre que estão na governação do nosso país, deixam o país no pântano. Sempre que estão na governação do nosso país, deixam-nos na bancarrota. E sempre que isso acontece, é o Partido Social Democrata que dá a cara. É o Partido Social Democrata que assume as decisões difíceis. É o Partido Social Democrata que recupera a economia do país. É o Partido Social Democrata que protege a nossa sociedade. E é por isso que aquilo que passou aqui neste filme tem que ser recordado. Tem que ser recordado até ao dia das próximas eleições, para que não se esqueçam que aquilo que aconteceu foi o que conformou a nossa governação. Quando nós assumimos os destinos do país, já tínhamos uma carta de encargos, já tínhamos um programa, já tínhamos compromissos assumidos pelo Partido Socialista em nome do Estado, em nome do Governo, em nome de nós todos. E foi sobre esses compromissos que nós tivemos que honrar a nossa palavra. E é preciso que cada um de nós tenha isto bem presente na sua memória, para que as pessoas não nos julguem erradamente, não julguem que muitas das decisões que nós tivemos que tomar, as tomamos de forma livre, porque não tivemos a liberdade de as tomar. Tivemos que as tomar porque estávamos reféns daquela negociação que o Partido Socialista fez com a Troika. E cumprimos a palavra em nome do Estado, em nome do Governo, em nome dos portugueses, em nome de Portugal. Agora que a tormenta já passou, agora que a Troika já se foi embora, agora é possível, devagar, passo a passo, que é para não estragar tudo outra vez, paulatinamente, com fundamento, com causa, já é possível recuperar a economia do país. Já é possível recuperar os vencimentos e as remunerações dos portugueses que foram cortadas. Este orçamento que nós temos para este ano já devolve 20% dos cortes que foram efetuados aos salários dos funcionários públicos. Aqueles que ganham mais de 1.500 euros, este ano já recuperam 20%. E os que ganham menos recuperam a totalidade. Já é possível
recuperar a totalidade dos vencimentos dos funcionários públicos que ganham menos de 1.500 euros. É possível continuar a aumentar as pensões mínimas, as pensões sociais e rurais, as pensões que dizem a muita nossa gente, a muitos que aqui estão, as pensões que, quando o cinto apertou, foi a primeira coisa que o Partido Socialista, a primeira coisa que o engenheiro Sócrates cortou, as pensões mínimas que o Partido Socialista congelou, mas as pensões mínimas que nós, durante estes anos de dificuldade, sempre fomos aumentando, todos os anos, de 2012 a 2015, as pensões mínimas aumentaram 6,3%. E eu gostava de perguntar a muitos dos que estão aqui presentes, durante este período de dificuldade, olhem para os vossos recibos das pensões, comparem os recibos das pensões de há 4 anos, quando o Partido Socialista estava no governo. Vão buscar os recibos das pensões de 2012, de 2013, de 2014. Vão buscar o recibo das pensões deste mês de janeiro e vejam o resultado final. Vejam a preocupação que houve sempre de proteger aqueles que tinham mais dificuldades, aqueles que eram os mais desfavorecidos, e isso foi uma medida efetiva, apesar de muita comunicação social e apesar do Partido Socialista continuar a dizer exatamente o contrário. Vocês todos são as testemunhas e é preciso desenganar aqueles que andam enganados e que julgam que isto não corresponde à verdade. Deixem-me-vos dizer que foi possível, agora, depois do congelamento do Partido Socialista, aumentar o salário mínimo nacional. O salário mínimo nacional passou de 485 euros para 505 euros. É pouco. É pouco. Devia ser muito mais. Tem de ser muito mais. Vai ser muito mais. Mas este foi o valor que foi possível neste ano. Agora, é verdade, é que nós fizemos o aumento em concertação com os parceiros sociais. O Dr. Costa veio logo dizer que era pouco. Evidente. Também não disse quanto é que seria. Aquilo que ele queria fazer era verdadeiramente um leilão. Caros companheiros, ainda ontem recordei isto numa sessão de Castelo Branco. Eu lembro muito bem de uma música da Lena D'Água de há muitos anos, quando eu era adolescente. E havia um refrão que cantava assim: demagogia feita à maneira é como queijo numa ratoeira. E nós não somos demagogos. O Partido Socialista é que é objetivamente o demagogo. Companheiros, só para terminar, nós chegamos aqui com muitas dificuldades. Passamos o cabo das tormentas. Todos nós, todos os portugueses. Durante este período, houve quem tivesse a desejar que tudo corresse mal. O Partido Socialista, os agitadores do Partido Comunista, os agitadores do Bloco de Esquerda, sempre desejaram que tudo corresse mal. Primeiro desejaram que acontecesse um segundo resgate. Queriam que acontecesse um segundo resgate. Se acontecesse um segundo resgate, o que é que os nossos credores nos iam exigir? Quais eram os cortes nas pensões, nos vencimentos que eles nos iam exigir para nos emprestarem mais dinheiro? Ia ser uma tragédia ainda maior. Como é que é possível, durante meses, o Partido Socialista ter desejado que acontecesse um segundo resgate, ter desejado que o governo tivesse falhado, ter desejado que o país tivesse falhado, quando esse segundo resgate ia impor mais dificuldades aos portugueses? Eu digo-vos porquê. Porque a única coisa que lhes importa é ir para o poder e servirem-se do poder. Não lhes importa o país, não lhes importa as dificuldades que as pessoas atravessam. Quanto pior, melhor para eles, porque é assim que eles conquistam o poder e quando lá se sentam, servem-se a eles próprios, não servem o país. A seguir ao segundo resgate, eles criam uma espiral recessiva. É mentira. O país está a crescer, o emprego está a crescer, o desemprego está a diminuir. Baixamos 17% para 13%. Ontem mesmo foram divulgados os dados do desemprego do Instituto de Emprego e Formação Profissional. De dezembro de 2014 para dezembro de 2013, para o mês homólogo,
o desemprego baixou 13,3%. Isto significa que houve mais 91.954 portugueses que encontraram o seu posto de trabalho. Isto é bom para os portugueses, é bom para a economia, é bom para o país, mas há quem não esteja contente. E esses são os mesmos do costume, porque o que eles querem é quanto pior melhor para ir para o poder e servirem-se deles. Cabe a nós, Partido Social Democrata, cabe a nós todos, Partido Social Democrata, dizer de uma forma muito afirmativa, gritar bem alto: nós cá estamos, nós estávamos cá há 40 anos, estávamos cá há 30 anos, estávamos cá há 20 anos, estávamos cá há 10 anos e cá continuamos e cá continuaremos. E enquanto nós aqui tivermos, o Partido Socialista não volta ao poder para fazer as maldades que fizeram ao país. Viva os Arcos de Valdevez, viva o PSD e viva, acima de tudo, viva Portugal!